é tão presente no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, absolutamente extraordinária. A água. Eu estou empolgado para explorar com você as funções vitais da água dentro da massa de pão e opções para fazer pães incríveis. Preparem-se para uma jornada de sabor e criatividade. Vamos lá! Eu vou começar falando mais sobre a água mesmo, porque ela faz parte de todos os outros ingredientes que eu vou apresentar em seguida. E é importante que a gente entenda as características especiais da água e também o que acontece quando a gente junta a farinha e a água e quais são essas funções que eu falei. Porque isso vai ter nas outras opções também, só que daí tem algumas outros componentes junto que vou daí falar quando a gente chega a essa parte. Boa noite, pessoal. Acabaram de entrar mais pessoas. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Vamos explorar um pouco a água na massa de pão. Embora da farinha, né, o principal ingrediente na panificação, mas mesmo assim tem alguns pontos interessantes que muitas vezes não estão bem presentes o que acontece com a água dentro da massa. E essas informações, se você quer ter liberdade para fazer todo tipo de pão que você quiser, vão ser muito úteis. Então vamos começando com a água. Eu preparei aqui uma fotinha só para deixar um pouco mais divertido aqui, né? Vamos ver se consigo abrir. Abrir bastante fotarada para deixar um pouco mais como fala, visível assim, né? Que a gente consegue imaginar um pouco melhor. A água é o moléculo, né, feito de oxigênio e hidrogênio. Eu não vou entrar muito fundo aqui, mas é só para a gente entender um pouco o que acontece. Pode ser um moléculo assim, dessa forma. Você consegue que tem tipo duas partes, né? E o moléculo da água tem uma polaridade, se fala isto, que tem um polo positivo e um polo negativo. E eu só falo isso porque essa característica que é responsável para muitas características diferenciadas e únicas da água. E isso chama... Não, e por isso, dentro da água, entre os próprios moléculas da água, também tem uma certa atração, assim, e essa atração é chamada de pontes de hidrogênio. E esses pontes de hidrogênio são responsáveis para muitas coisas, muitas características químicas que não são todos tão interessantes para a panificação, mas alguns são, e por isso eu achei importante de colocar isso aqui primeiro, para vocês entenderem essa coisa atrás, né? A água dentro da massa, ela, claro, tem a função de hidratar, né, os ingredientes, principalmente a farinha. Se a gente usa outros ingredientes, seja sementes ou grãos ou tipo flocos, aveia, alguma coisa assim, também precisa ser hidratado. A água serve para isso. Na preparação de massas de trigo e outras farinhas que contêm glúten, a água é essencial para que a glúten pode se formar. Isto é, eu coloquei aqui a primeira foto aqui nessa colagem aqui é justamente a rede de glúten, e o glúten ele não está já pronto formado na farinha. Na farinha tem duas proteínas, que é a glutenina e a gliadina, e estão separados. E só quando tem
a água que se junta lá, eles daí tem essa reação também, tem a ver com esses pontes também que comentei, os pontes de hidrogênio, e fazem que essas proteínas se juntam e criam tipo umas cadeias, e essas cadeias, só pela presença de água já tipo formam uma rede, né, a rede de glúten que a gente conhece. E quando a gente trabalha essa massa, sovar, amassar, né, ou fazer dobras, seja o que for, a gente fortalece esse efeito e também entrelaça essas cadeias. E dessa forma, o glúten se forma dentro da massa. E, como eu falei, a água para esse processo é essencial. Uma outra função da água que muitas vezes a gente esquece, eu não estava muito me lembrando, foi agora quando eu estava juntando as informações para essa apresentação e para o meu curso também, que a água serve também para, desculpa, para dissolver o sal, principalmente, que normalmente vai em toda a massa, e se tiver açúcar também, então a água precisa da água para dissolver os minerais. Um gole de água, respirar um pouco. E a água também é essencial para a fermentação, ela ativa a fermentação. A água é necessário para que o metabolismo das leveduras pode acontecer. São seres vivos, né, que nem a gente também precisa água para fazer o metabolismo, assim, até conseguem sobreviver sem a água presente, mas para poder produzir CO2 e álcool, eles precisam da água no meio. Então, para a fermentação também, água é fundamental. Opa, tudo bom? E assim, a última parte, e ali eu vou entrar um pouco mais profundo ainda. Não sei se dá para ver bem aqui embaixo, para mim tem uns comentários por cima, mas a água influencia diretamente também a textura do pão, isso é a maciez e ou a crosta, né? E nesse ponto eu quero falar um pouco mais sobre a hidratação. Preparei uma foto aqui, nada demais. A hidratação, a maioria provavelmente de vocês já sabem, mas se alguém vê esse vídeo que quer saber mais sobre pão e está começando, né? Eu acho bom explicar tudo certinho. A hidratação é simplesmente a relação entre água e farinha na massa. Isso é assim, se é uma massa feita só com uma farinha, daí essa quantidade dessa farinha. Se é uma massa que tem farinha de trigo e farinha de centeio, daí você soma essas duas farinhas, é a quantidade total de farinha que a gente usa como referência. E essa hidratação, ela influencia também diretamente o jeito do pão. Isto é, o miolo, a densidade, a crosta também, a aparência do pão. Tem vários pontos aí que você pode controlar colocando menos ou mais água dentro da massa. E aí depende, né, do gosto pessoal, do resultado que você está buscando. E assim, tem umas regras gerais, se você faz todo o processo bem feitinho. Geralmente quando você coloca menos água, o pão fica mais denso, mais maçudo, daria para dizer. Quando você procura aquele miolo mais aberto, né, com alvéolos, tipo, não uniformes, daí recomenda-se uma hidratação mais alta, isto é, mais água dentro da massa. E vou te dar uma olhada, que são bastante... O volume também pode ser influenciado por isso, e tende, assim, uma massa com uma hidratação menor tende a ficar com menos volume, ao contrário,
Quando tem mais água, o volume tende a ficar maior. E a crosta geralmente fica mais grossa quando é mais água dentro. Curioso, né? E quando é mais denso, com menos hidratação, a crosta tende a ficar mais fina. E, assim, são tendências gerais, né? Se você compara diretamente o mesmo pão feito com mais ou menos água. Porque, claro, se você deixa o pão feito com uma hidratação mais baixa, por mais tempo no forno, a crosta vai ficar mais grossa também, claro. E tem mais alguns pontos, eu não vou falar todos aqui para não ficar chato, mas tem realmente uma influência muito grande a hidratação. E se você já fez com hidratação bem alta, também é muito mais difícil manusear a massa. Então essa parte é mais sobre a água em si. Se você gostou até aqui, deixa o like na live ou no vídeo, eu vou deixar gravado depois. E me siga também no Instagram. Se você não fez, também se inscreva no meu canal no YouTube, que ajuda, né, para crescer. E agora vamos dar uma olhada sobre o que temos de opções quando não queremos usar água. Eu falei, né, que tem 5 opções a mais. Tem mais, na verdade, e essas 5 opções são mais, tipo, 5 rúbricas, assim, ou 5, como posso dizer, 5 grupos, assim, acho que é melhor. Mas nesses grupos tem mais opções ainda. Então, isso é muito legal na panificação, que tem realmente muitas opções de ingredientes e a combinação de todas essas chega a gerar inúmeros pães possíveis, assim. Isso eu acho uma coisa muito, muito interessante. E nesse ponto eu queria perguntar a você que está aqui comigo, quais outros líquidos fora de água você já usou para fazer pão? Vocês podem me escrever aqui nos comentários, fazendo um favor, para ter uma ideia o que vocês já usaram e o que vocês conhecem. Podem colocar também quais outros vocês sabem que usaram. Isso aí, leite. Leite vai ser o próximo que vou falar sobre, por ser o mais comum, né, fora de água. Alguém já usou outra coisa? Vamos ver. Grüß dich, Tobi. Sempre engraçado quando entra um amigo alemão. Ah, iogurte, leite de coco, bom. Já experimentou bastante, hein? Muito bom. É assim que tem que ser. Vai gostar, eu acho, de outras opções que eu vou falar ainda. Muito bom, então vamos continuar. Como eu falei, o leite... Aí, suco de laranja. Muito bom. Então já estão revelando bastante coisa, já estão conhecendo também. Tô vendo. Muito bem. Então, o primeiro que foi falado justamente foi o leite, né? E realmente o leite é muito comum de ser usado para fazer pão. E é interessante porque quando a gente faz realmente a mesma receita, só substituindo a água pelo leite, perdão, dá um resultado bem diferente. E quero falar um pouquinho por que isso acontece, né? O que tem no leite para que muda bastante o jeito. E o leite, ele é em maior parte água também, como eu falei inicialmente, a água é a maior parte, né, dentro de outros líquidos, mas vem outros componentes junto, e no leite temos açúcar, que é o lactose, né, o açúcar do leite, e temos gordura, tem também minerais e vitaminas. Esses
não fazem muita diferença na textura e da massa em si, mas trazem um bom valor nutricional. A gordura também faz isso, mas ela tem umas outras funções, ou ela tipo, acaba fazendo, né, diferenças no pão e deixa mais macio a massa, o pão pronto, né? E também o miolo fica mais fechado, mais denso. Então, isso aí muda. Uma coisa importante para lembrar também, se você quer simplesmente usar uma receita que você já fez de água e quer trocar por leite, para manter a mesma hidratação, você tem que colocar mais quantidade de leite, porque tem menos água, né, no leite. O leite, eu vou ter que dar uma olhada para não falar errado, para ter o valor exato, tem uns 87% de água. Então tem uns mais ou menos 10% a menos de água, e isso tem que colocar mais para manter a mesma consistência. Se você trabalhou com uma receita que você gostou de água, tem que colocar um pouco mais de leite para manter mais ou menos a mesma textura. E o açúcar, lactose, é interessante também. Ele leva um pão um pouco mais adocicado. E aqui li também, né, que escreveu pães enriquecidos justamente porque tem mais valor nutricional, tanto por causa do açúcar, por causa da gordura e das vitaminas. Lactose é interessante porque se você trabalha com fermento biológico, ele não consegue trabalhar com lactose, ele não consegue quebrar, não tem a lactase, que é a enzima para quebrar lactose. Então, o lactose, o açúcar, ele vai ficar lá da forma como ele é e ele deixa o pão de leite mais dourado, por causa do açúcar, né, caramelização ali. E normalmente o açúcar deixa a crosta mais crocante, mas como tem a gordura, fica mais macio, assim, essa textura toda. Então, leite muito interessante para usar. Eu pessoalmente gosto muito de pão de leite, acho muito bom. Quem faz pão para vender é um pouco mais difícil, né, porque o leite é mais caro que a água, obviamente. Por isso o pão de leite tem um pouco, tende a ser usado cada vez menos na área para vendas, assim, mas o pessoal gosta, né? Então dá para colocar ali para ter um preço justo também. E é interessante que a gordura do leite também é muito bem dispersado. Essas palavras são difíceis às vezes. Dispersão. Bom, tem uma dispersão fina, então por isso essa gordura especificamente do leite é facilmente dirigível para nós. É diferente de, digamos, uma banha, por exemplo, ou outros tipos de gorduras, né? O óleo vegetal é basicamente o pior, mais difícil, mas a gordura do leite é muito bom. E tem proteínas também no leite que aí também é interessante porque tem todos os aminoácidos, as proteínas são um conjunto de aminoácidos e tem aminoácidos que o nosso corpo consegue produzir e tem uns que ele não consegue produzir, mas ele precisa, que são os aminoácidos essenciais. E a proteína do leite tem todos esses aminoácidos essenciais e por isso é realmente muito rico, valor nutricional muito bom. E só mais uma coisinha sobre a lactose, que muitas vezes a lactose tem uma conotação meio negativa já hoje em dia, né? Mas lactose, na verdade, ele ajuda a absorver o cálcio e isso é uma coisa muito boa também, né? O cálcio vem junto no próprio leite já, e como o leite é para nutrir o próprio bicho, né? o filhote ali, esqueci o nome da vaca, mas enfim, por isso é realmente
uma opção muito interessante para se usar no pão. Mas tem outros, e acho que eu preparei aqui uma fotinha também. Não preparei próprio para isso. Mas tem uma outra, assim, um outro grupo que, isso, bezerro mesmo. Na hora, às vezes, esquece, né? Mas obrigado por alimentar o bezerro. Mais ou menos o mesmo grupo, na verdade, do leite, que são os lacticínios, né? E já foi colocado aqui iogurte, muito interessante usar. Também é possível usar soro, se você quer usar. Daí tem uma carga de proteína boa, né? Sem ter gordura. E tem um sabor um pouco diferente também, claro. E os outros lacticínios podem ser muito interessantes por levar uma certa acidez junto para o pão. Só que a quantidade de água dentro do iogurte, por exemplo, é bem menor, né? Daí você tem que ou colocar bastante, ou você pode simplesmente combinar, pode usar água iogurte ou leite iogurte para colocar ali as características que você quer no seu pão. Eu já fiz uma vez uma receita com iogurte que é bem bom, usando fermento biológico e deixando uma fermentação não tão longa, tipo umas 6 horas mais ou menos, 6, 7 horas. Só como coloca lá junto o iogurte, ele já coloca ali uma acidez parecida com o uso de um fermento natural e fica muito bom esse pão, muito gostoso. Vale a pena tentar e brincar um pouco com esses ingredientes um pouco diferentes. Eu coloquei também leitélio, mas eu nunca vi ninguém falando essa palavra, então nem sei se... Mas acho que é mais ou menos a mesma coisa que o soro, não é? Bom. Uma outra parte que foi falada também, já aqui, o pessoal usou, né? Que é interessante também, são sucos. E o suco daí pode variar muito, né? O sabor que você adiciona ao seu pão. Pode ser tanto suco de cenoura ou de abacaxi. Você que sabe, né? O que você prefere. O que geralmente vai junto é também uma boa quantidade de vitaminas, minerais. Isso é sempre bem-vindo. E geralmente também vai açúcar junto, né? Dependendo do que é. Mas geralmente suco de frutas. Aqui foi falado suco de laranja. Daí tem também acidez, tem açúcar. Então traz um aroma próprio do suco e essas outras partes também, assim, o açúcar já ajuda, já dá um alimento adicional para o fermento e funciona também. Pode deixar ainda uma cor interessante também no miolo, né, no pão. Então, sucos podem ser uma opção interessante. Só um momento, organizar aqui rapidinho. Eu coloquei aqui junto um grupo também. E essas são líquidos fermentados, eu diria. Não sei se tem esse grupo, se existe já, mas assim, faz sentido de combinar isso. E porque tem bastante opção também. Eu coloquei aqui um exemplo, né, kombucha. E tem outras opções disso. O que é interessante, por exemplo, uma água fermentada também. Eu não sei se você já fez isso, tipo, colocando água, açúcar e uva passa. Você pode fazer com outras frutas também, mas para só dar um exemplo para quem não conhece, se junta esses três
deixa uns dias parado e daí a coisa começa a fermentar. E isso traz um aroma mais complexo também, por causa da fermentação ali sempre traz aromas mais diferenciados assim. E como tem uma fermentação ali, ela ajuda também para fazer o pão crescer, né? Ajuda o fermento que está usado para fazer a massa, ou pode até substituir. Então, com uma água fermentada, por exemplo, é possível fazer um pão, não precisa colocar nem... Na verdade, é um fermento natural, né? De certa forma, ou, tipo, por definição, é um fermento natural. E isso é bem interessante também, né? Você pode substituir totalmente a água e o fermento por um líquido que já está fermentando e dá uns resultados muito bons. Usei várias vezes, já tenho uma água fermentada aqui também, faz um tempinho que não uso, mas eu gosto bastante de usar e o resultado fica bem bom também. Eu coloquei um pouco, assim por isso coloquei a foto aqui embaixo de uma cerveja, e são bebidas alcoólicas. Eu coloquei junto porque são líquidos fermentados também, né? No final das contas, uma cerveja é fermentada e ali, assim, na kombucha, por exemplo, não tem aquele álcool, né? Mas o álcool das bebidas alcoólicas trazem, obviamente, o álcool para a massa, que também é produzido pela fermentação na massa. E o álcool é muito importante para a formação de substâncias aromáticas. Quando colocado no forno, acontece a reação de Maillard, tem a formação de vários outros substâncias aromáticas, vou chamar aqui, tem estéreis e tal, mas é um grupo meio misturado. E no fim das contas, o álcool faz que muitos aromas podem ser desenvolvidos, e por isso é muito interessante usar, né? E por isso é muito interessante, muito bom que a própria fermentação, o fermento, né, ele faz também o CO2 e o álcool, e esse álcool se forma geralmente junto com outras substâncias, forma vários aromas. E o álcool em si é uma substância aromática também. Então, esses são os grupos, né? Dentro desses grupos tem muitas opções ainda. Tipo, você pode usar vinho também, por exemplo. Até aguardente pode usar. Não é muito comum na panificação, mas na confeitaria usa bastante até para colocar nos bolos, né? Então, até as bebidas fortes alcoólicas podem ser usadas. É interessante testar, experimentar um pouco. Pão de cerveja, acho muito bom também, eu gosto bastante. Quando é um teor alcoólico assim de cerveja, normalmente no calor do forno, e como acontece nessas formações de aromas, o álcool ele sai, ele não está mais nessa forma que pode intoxicar a gente, né? Então, geralmente não tem problema fazer ou consumir um pão feito com cerveja, não vai deixar você bêbado. Aqui uma pergunta: a proporção desses fermentados é igual à de água a ser usado no pão? Geralmente é assim, aquela água fermentada que comentei, é isso mesmo. Se você tem uma receita que consta, digamos, 500 mililitros de água e 2 gramas de fermento biológico, você pode simplesmente substituir por esses, quando eu falei, 500 mililitros, só usando essa água fermentada. Vai funcionar. Mesma coisa. Geralmente tá um pouco mais devagar, um pouquinho, tá? Porque o fermento biológico ele tá feito só das culturas mais fortes, né? De leveduras, mas se você usa um por um, funciona. Talvez precise aumentar um pouco o tempo de
de fermentação, ou se você trabalha com uma temperatura um pouco mais alta para aumentar a velocidade, daí funciona. Foi respondida essa pergunta? Se não ficou claro, pode falar, tá? E quais desses líquidos você já usou aqui? Pode me comentar aqui. Se alguém está vendo esse vídeo depois, coloque no comentário também o que você já usou desses líquidos que apresentei aqui. Se você quer colocar o que não sabia também, fica bom. Acho interessante saber. Como o levain funciona, o fermento biológico pode substituir o levain também. Daí, geralmente é a mesma coisa. Pode usar também, assim como eu falei, e continua a ser um pão de fermentação natural, tá? Se você usa água fermentada, pode declarar pão de fermentação natural. Porque é. E daí, por exemplo, se normalmente é um valor maior, né? Se você tem 500 mililitros de água e 20 gramas de levain, pode também substituir simplesmente por 500 mililitros ou gramas de água fermentada. Funciona. E daí, quando é com levain, dependendo, né? Sempre depende da receita, mas é mais ou menos por aí, assim, não precisa substituir a outra coisa. Se você acha que tinha muito levain na receita, daí você pode colocar um pouco junto, né, para chegar mais ou menos na mesma proporção, mas aí já é questão de experiência um pouco. Essa é difícil, porque os judeus não usam pão fermentado. Eles usam, né? Só não usam nos tempos. ah, tem datas festivas específicas quando não usam. Tem uma simbologia atrás, mas eu não posso te dizer exatamente agora. Às vezes é melhor ficar quieto, né, para não falar errado. Mas eu vou até dar uma olhada, porque deveria saber isso, na verdade. Eu vou anotar aqui. É uma pergunta interessante, mas é um pouco é menos sobre o pão e mais sobre a religião, né? Ah, sim, não, tem, como eu falei, tem um simbolismo ali, tipo, eu não sei exatamente qual é, como já falei. Ah, bom, vamos resumir brevemente o que aprendemos sobre a água e as outras opções que apresentei aqui, né? Então, só um momento, tem aqui. Então, a água, ela é importantíssima na panificação e, como eu falei, mesmo nessas outras opções que apresentei aqui, a água que está nesses líquidos, ela sempre tem esse papel de formar o glúten, de dissolver os minerais ali na água, de hidratar e algumas outras opções, eu não vou repetir tudo, né, um resumo. A gente conheceu a hidratação e eu expliquei como a gente pode influenciar os resultados finais com a hidratação. E aqui estão discutindo ainda sobre, sobre o povo hebreu, mas é interessante, é interessante. É verdade isso aqui, eu vou ler a primeira, né? Ah, isso. Bom, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é por aí mesmo. Ah, é. Bom, mas assim, eu não sei exatamente se essa era a razão para não usar, mas não usa nesses dias festivos justamente para lembrar, né, dessa atividade aqui que foi da saída do Egito. Mas eu acho que é isso mesmo. Obrigado por esclarecer. Uhum, bom. Bom, né? Sempre a gente aprende junto.
Mas é engraçado, eu li várias vezes já a Bíblia, assim, essas partes também, mas mesmo lendo, tem essas partes que acaba esquecendo de novo, né? E por isso é bom repensar, ler de novo também. Aliás, recomendo a todo mundo ler. E bom aprender junto, gente. Muito bom. Eu só vou voltar aqui rapidinho. A gente conheceu também outras opções, né? Que principalmente o leite, tem os laticínios em geral, sucos e líquidos fermentados, e ali especialmente as bebidas alcoólicas, que tudo isso pode ser usado para fazer pão, e realmente sabendo disso, né, você pode ficar muito criativo, pode criar vários tipos de pão que podem, podem dar resultados muito surpreendentes, muito bons. Pode ser que precisa algumas tentativas também para acertar, né? Faz parte isso, mas tem que se divertir com essa parte também. Tem mais algumas perguntas, pessoal? Bom. Bom, entraram agora. Agora já passou, mas eu vou deixar gravado, tá? Bom, se você ficou interessado nessa água fermentada, eu vou deixar um link aqui embaixo para um vídeo que já gravei usando ela. Tem uma receita e como fazer também. E vou me despedir nesse ponto aqui. Eu agradeço pela participação de vocês. Muito obrigado por me ajudar quando quando falta o vocabulário ou conhecimento. Mas é assim, né? Uma mão lava a outra. E espero ver vocês na próxima live, nos stories também. E uma ótima noite para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.